Bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, e nós vamos abordar nesse breve estudo sobre os 3 artifícios de Cristo. Dentro das doutrinas da teologia sistemática, inclusive eu usei como base essa obra aqui, que eu recomendo muito que vocês tenham. Na verdade, todo estudante de teologia deve ter várias teologias sistemáticas, mas, por exemplo, se você ainda não tem uma ou quer começar a estudar teologia do zero, eu recomendo você comprar esse manual aqui, a editora AD Santos, Manual de Teologia Sistemática. Eu usei como base essa obra para preparar esse vídeo. Se você também for ver aí, dentro da Cristologia, tem uma playlist aí só sobre a Cristologia. Eu gravei um vídeo sobre a salvação em Cristo, onde eu falei sobre tudo que depois agora eu fragmentei, né? Então, eu falei sobre por que eu preciso de salvação, aí eu abordei aqui a mateologia, o plano de Deus na restauração do homem, abordei a questão do Evangelho, e na playlist eu gravei 2 vídeos, e esse é o terceiro. No primeiro vídeo eu falei sobre tudo que eu falei, e depois gravei um vídeo sobre o Evangelho de Mateus, as profecias referentes a Jesus no Antigo Testamento que se cumpriram no Evangelho de Mateus. Na verdade tem mais de 60, mas eu não abordei todas. Caso eu não esteja enganado, eu abordei 12 ou foi 14 profecias. E hoje, né, nesse nosso estudo aqui, eu quero abordar os ofícios de Cristo, dentro ainda da Cristologia. O Zacarias de Aguiar, aqui, ele separa, dentro da doutrina de Cristo, né, que é a Cristologia, ainda a natureza divina, que eu ainda vou abordar, e aí ele divide em natureza humana e a união das duas naturezas, os estados de Cristo, né? Os estados de exaltação e de humilhação, que eu ainda vou abordar em outro vídeo, e os ofícios de Cristo, que é o que eu vou abordar agora. Também aqui o Ezequiel de Aguiar, Ezequias de Aguiar Severa, ele aborda também a necessidade da expiação, né, a doutrina da expiação, o significado da morte de Cristo e alguns temas referentes à expiação. Claro que, como é um manual, ele é bem resumido e as doutrinas acabam sendo, ainda tem mais subtópicos dentro das doutrinas e uma abrangência maior das doutrinas, mais tópicos dentro da Cristologia. Mas eu recomendo muito, vale muito a pena para quem não tem. E também tem uma outra obra que é 50 principais doutrinas do cristianismo, também, que eu recomendo principalmente para aqueles que querem ensinar. Hoje a gente vai abordar, nesse primeiro vídeo, eu vou dividir em 3 partes, né? Porque são 3 ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Então hoje eu vou trazer todo o panorama dos 3 ofícios e vou abordar o ofício de profeta em Cristo, né? Cristo como profeta. Aí no outro vídeo eu abordo Cristo como sacerdote e no último Cristo como rei, e aí está fechado a tríade dos 3 ofícios de Cristo. Então o índice vai ser esse, né? Primeiro Cristo como profeta, depois Cristo como sacerdote e por último Jesus como rei, né? Então a primeira coisa que nós precisamos entender
quando falamos sobre esses ofícios, é primeiro entender o que são, né? O que seriam esses ofícios, né? E esses ofícios aplicados a Cristo são funções que Cristo exerceu, né? E não somente exerceu, mas que ainda exerce, e isso no plano da salvação, né? No plano redentor de Cristo, né? Que são profeta, sacerdote e rei. O Millard Erickson, né, que é um teólogo, inclusive ele tem uma introdução, eu não estou com ela aqui, eu vou dar uma pausar o vídeo para me pegar ela para mostrar para vocês. Eu tenho tanto a teologia sistemática do Millard Erickson, como também eu tenho a introdução à teologia sistemática também do Millard Erickson, que é uma obra que ele que é o resumo da teologia sistemática dele. Caso eu não esteja enganado, foi escrito por seus alunos. Então vou dar uma pausa aqui para pegar essas duas obras para vocês conhecerem. Então, como vou citar o Millard Erickson, fui pegar aqui para vocês conhecerem a citação, né, que eu vou fazer. Da obra do Millard Erickson. No entanto, eu quero apresentar aqui para vocês as duas obras. Essa daqui é o resumo da teologia sistemática do Millard Erickson, que é a introdução à teologia sistemática. Introdução à teologia sistemática do Millard Erickson. Eu acho que a capa não é mais nem essa, já deve ser outra capa. E a sua teologia sistemática, que é uma obra bem mais volumosa, eu nem... Ó, e eu vou mostrar a obra mesmo, né? Tá até com a esparadrapo aqui que quis meio que rasgar. Então a teologia sistemática dele mesmo é bem mais... Ó, a diferença. Então vai ser daqui que eu vou fazer uma citação como Millard Erickson entende os três ofícios de Cristo. Aí se você disser assim, mas e aí, o que você acha da teologia sistemática do Millard Erickson? Ela é muito filosófica. Então, o que eu recomendo? Ela é muito filosófica, ela não vai ter tantos versículos bíblicos. Tem versículos bíblicos, mas ela não tem tantos para fundamentar a doutrina. Então, eu recomendo, para mim hoje, em português, ainda das que eu tenho, a do Wayne Gruden, que é essa teologia sistemática que para mim ainda é a melhor teologia sistemática que eu tenho em português, com a linguagem muito boa, é a do Wayne Gruden. Se é para comprar essas obras, eu recomendo você comprar o manual do Zacarias de Aguiar e a teologia sistemática do Wayne Gruden. No entanto, vou fazer uma citação do Millard Erickson, como ele vê os ofícios de Cristo. E o Millard Erickson diz o seguinte: podemos denominá-las com funções reveladora, né? Com referente ao ofício de profeta, reconciliadora de sacerdócio, né? Ou sumo sacerdote, e de governo. Então Millard Erickson vê como essas funções sendo direcionadas à sua relação reveladora, reconciliadora e de governo. Quando nós nos voltamos para entendermos agora num tempo mais de acordo com o seu desenvolvimento, no Antigo Testamento mais precisamente, nós devemos entender quem é que exerciam essas funções, né? E entender que essas funções, tanto reveladora, como Millard Erickson trouxe aqui, como reconciliadora, como de governo, elas eram exercidas pelos profetas, né, que é os ofícios que nós vamos estudar, os sacerdotes e os reis. E esses ofícios, na história do povo de Deus, povo de Israel, eram de fundamentais importância, né,
na vida do povo de Deus, né? Porque o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, o sacerdote fazia a reconciliação do povo para com Deus, intercedia pelo povo, e o rei governava o povo de acordo com a vontade de Deus, ou pelo menos era para ser assim, né? Então, daí a importância desses ofícios, né? Aí, quando nós nos voltamos para, por exemplo, existia critérios para exercer essas funções, né? E a primeira coisa que nós temos era que esses homens precisavam ser escolhidos por Deus. Quando não, o que acontecia? Era um falso profeta, já que ele não tinha sido escolhido por Deus, ele era um falso profeta e levava o povo à rebelião contra Deus, ou a desobedecerem a Deus, ou trazia falsas profecias, né? Então daí a importância de todos eles serem escolhidos, serem homens escolhidos por Deus, ungidos, né? Recebiam unção, né? E investidos da função. Na prática, né, para nós entendermos aqui esses ofícios na prática, o profeta ele recebia de Deus a mensagem, né, e com essa mensagem que ele recebia, com a autoridade que ele recebia do próprio Deus, ele falava ao povo, como também o profeta orientava as pessoas no conhecimento de Deus e seus desígnios. Então, orientava as pessoas para conhecerem a vontade de Deus e os desígnios de Deus. Quando nós voltamos para o sacerdote ele já tinha uma função de intermediar. Então ele intermediava a relação das pessoas com Deus. Como? Né? De que forma? Eles ofereciam sacrifícios, né? Intercediam pelo povo, velava pela santidade do povo e buscava manter o povo dentro do pacto, né? O pacto que Deus fez com o seu povo, as alianças, né? Já o rei, quando nos voltamos para o rei ele liderava o povo debaixo da soberania de Deus, né? Buscando assim que o povo vivesse dentro dos propósitos de Deus. Daí quando o rei ele não era ungido por Deus, não era guiado por Deus, logo ele levava o povo a viver fora dos propósitos de Deus. E aí nós chegamos ao objetivo do nosso estudo, que é aplicar esses ofícios a Cristo, né? E aí Cristo, como profeta, ele revela a Deus, né? Como sacerdote, ele conduz o homem à presença de Deus, e como rei, ele exerce domínio divino, como também Cristo restabelece o domínio dado por Deus ao homem, né? E aí, para que o vídeo não fique longo, a gente vamos abordar então Jesus ele como profeta, né? E aí nós precisamos entender, a primeira coisa é que o próprio povo considerava Jesus como um profeta. Existem várias referências, eu separei apenas aqui duas, né? E para fazer a citação, porque são muitos textos, né? E aqui eu tentei preparar um vídeo mais conciso, um vídeo mais limitado, um vídeo mais panorâmico, e ao mesmo tempo que você venha pelo menos compreender os ofícios de Cristo. Então Cristo, o povo considerava Cristo como um profeta. Você vê, por exemplo, em Mateus, no capítulo 21 e o versículo 11, diz: "E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia." Então, as multidões, né, nos encontros com Cristo e nos atos de sinais e maravilhas que ele fazia, reconhecia Jesus como um profeta. Em Mateus, no capítulo, ainda em Mateus, no capítulo 21 e o versículo 45 e 46, diz assim: "Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como um profeta." Então você vê, né, os próprios sacerdotes e fariseus tinham consciência de que o povo olhava para Jesus e o considerava como um profeta. E o profeta era visto
pelo povo de Israel como alguém que trazia a mensagem de Deus para o povo. Então daí tinha o aval de Deus, daí o povo respeitava, né? Claro que muitas vezes era havia condução do povo contra o profeta, né? Principalmente nós vemos isso no profeta, com o profeta Jeremias, né? Mas a ideia é que esse cargo era alguém que trazia a mensagem de Deus para o povo. E aqui nesse caso eles tinham medo do povo, né? Os sacerdotes, né? E os fariseus, devido ao povo considerar Jesus um profeta. O próprio Jesus, ele se considerava um profeta, e você vê isso em Mateus no capítulo 13, versículo 54, quando diz assim: e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Então Jesus, ele considerava que ele como profeta era rejeitado, né? Na sua própria casa, na sua própria terra, entre o seu povo, porque era um profeta do próprio povo. Seria aclamado em outros lugares. No entanto, diante do seu povo, diante da sua casa, ele não era desprezado, né? E João, no capítulo 8, no versículo 26, diz assim: muitas coisas tenho falado, muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Então, aquele que me enviou, quem é, né? É verdadeiro, e de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo, né? Quer dizer, a mensagem. E aí vem a questão, né? Cristo como profeta, o que nós vamos ver, o que nós vemos é que ele como profeta, houve 4 estágios, né, do ofício profético de Cristo na vida dele, e nós podemos dividir em 4 partes, né? Primeiro, antes da reencarnação, como ele exercia esse ofício profético, durante a sua vida, depois da ascensão, no caso quando Jesus ressuscita e é elevado aos céus, e na sua segunda vinda. Então o texto diz que primeiro, antes da encarnação, você vai ver que o Espírito de Cristo, ele atuava nos profetas, né? Já que o profeta, ele trazia a revelação de Deus. E você vê isso, o apóstolo Pedro trazendo essa ideia em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 11, que diz assim: investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas para que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizerem os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. E quem é que fazia isso? O Espírito de Cristo que neles estava. E Jesus também era o verbo que viria, né? Jesus era a verdadeira luz, a verdadeira revelação que viria ao povo. E João ele traz ele apresenta isso em João no capítulo 1 e o versículo 8, João diz que ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que é Jesus. Ele era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então Jesus, Jesus é a verdadeira luz que viria ao mundo, né, para iluminar toda a humanidade. Durante sua vida, Jesus, no ofício profético, ele era a imagem, ele era a própria revelação da imagem do Deus invisível.
Em Colossenses no capítulo 1 e o versículo 15, ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ainda em Hebreus, ele era a representação do ser de Deus. Hebreus 1:3 diz: o Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, né? É a representação de Deus. E em João, no capítulo 14, só que aqui não é o versículo 6, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Versículo 9, João 14 e o versículo 9, Jesus vai dizer: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, né? E você ainda, porque Filipe queria ver ao Pai. E Jesus vai responder assim: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, né, a Jesus, vê ao Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então, Jesus, ele e o Pai são um. Então, quem olhava para Jesus veria o Pai, né? E, no caso, Filipe queria ver o Pai, e Jesus disse que quem visse a ele veria o Pai, né? Como também as palavras de Cristo eram as palavras de Deus, né? Como nesse sentido profético, a própria palavra de Jesus, o que Jesus dizia, era a própria palavra de Deus. João 8:28 diz: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas que falo como o Pai me ensinou. Então Jesus falava o que o Pai o havia ensinado. E no versículo 38 diz assim: eu falo das coisas que vi, né? Das coisas que vi junto de meu Pai. Então, aqui nós vemos que o que Jesus dizia eram as palavras do próprio Deus, né? O que o profeta fazia, trazia a palavra do próprio Deus. Como também as obras, o que Jesus fazia, eram as obras do próprio Deus. Ele diz isso em João, no capítulo 5:36, mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas eu faço testemunho ao meu respeito. Quer dizer, o que Jesus fazia testemunhava ao respeito dele, de que o Pai me enviou, né? Então, as obras que o Pai confiou a ele, né, para que ele realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Então Jesus fazia as obras do Pai, que testemunhavam a respeito, né, de exatamente da mensagem do Pai para com Cristo, através de todas as profecias que o próprio Jesus, que faziam referência ao próprio Jesus, né? Como também Deus realizava as obras dele através do próprio Jesus. No capítulo 14 ainda de João, versículo 10 diz: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim
faz as suas obras. Então, o que Jesus diz, né? Era que Deus ele realizava as obras, as suas obras através, por meio de Jesus, como também deixa eu só botar aqui para carregar. Como também como também Deus realizava suas obras por meio do próprio Jesus, como vimos em João capítulo 14, versículo 10. E agora o ofício profético na vida de Cristo, depois da ascensão, né? E depois da ascensão, o Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo, né, na vida da própria igreja. E João 14, 26 vai dizer exatamente isso. João diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em nome de Cristo, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E ainda em João no caso agora 16, versículo 12 e 14, o Espírito Santo os conduziria à verdade de Cristo, né? Que ele próprio é a verdade, ele próprio é a mensagem profética, né? O versículo 2: tem ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? Ele os guiará, uma das funções do Espírito Santo, em toda a verdade, quer dizer, em Cristo. Ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, né? Tudo o que ouvi, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, nós vemos aqui o ministério profético de Cristo, mesmo depois da sua ascensão. E aí, por último, para a gente finalizar o vídeo, na segunda vinda de Cristo, né? E esse ministério profético, né? Nós vamos, que é de trazer a mensagem de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, para a igreja, para os seres humanos de uma forma geral, é que nós o veremos na sua segunda vinda face a face. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como um espelho, de forma refletida, né? De forma obscura, o texto diz. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, né? Eu não conheço tudo. Depois o conhecerei como também sou conhecido. Então, um aprofundamento. Como também, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, né? João 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Paulo trabalha isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Né? Ele vai abordar isso aqui de uma forma mais profunda. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, com isso nós finalizamos a primeira parte, né? Jesus como o profeta, né? Como profeta, exercendo o ofício profeta de trazer a mensagem e nos revelar a Deus, sendo ele o próprio Deus, né? Então nós vimos antes da encarnação, né? Antes de Jesus ser gerado no ventre de Maria, né? A sua ação, porque Jesus estava presente desde a criação, quando lá no texto de Gênesis vai dizer: façamos o homem, né, a nossa imagem como semelhança, façamos no plural. Jesus se encontrava presente, né? Vimos o ministério profético de Jesus durante sua vida, era trazer a mensagem do próprio Pai, fazer as obras do próprio Pai. Na ascensão, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo à vida das pessoas, e como também conduz as pessoas ao centro da verdade, que é o próprio Jesus.
E na sua segunda vinda nós veremos a ele como ele é, né? E o conheceremos de uma forma mais abrangente, não tão limitada. Então nós paramos por aqui, essa primeira parte dos ofícios de Cristo, né? E no próximo vídeo nós vamos abordar o ofício de Cristo como sacerdote. E por último, no terceiro vídeo, o ofício de Cristo como rei. Então é isso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E se você achou aí interessante o vídeo, curte aí, como também compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. E se não é inscrito no canal, se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, como também pode estar vendo aí outros conteúdos, inclusive sobre outras religiões. Que Deus abençoe.